Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. Semana passada eu te abandonei, hein? É verdade. Mas foi bem substituída pela Clara. Não, e abandonei por um bom motivo, né? Certamente. E cobrir a despedida do Pepe Mujica foi algo... Conseguiste o Montevidéu, Kátia? Impressionante. Impressionante. Coisa, né? Muito lindo. Mas eu vou falar um pouquinho. Eu tive uns encontros maravilhosos assim, com o Mujica. Vamos falar sobre isso. Mas hoje nós vamos continuar a falar sobre o mais grave evento climático da história do Rio Grande do Sul, a enchente de maio de 2024. Suas causas, suas consequências e a situação do estado um ano depois. Quando algo similar ocorrer, o Rio Grande estará preparado? Ou muito ainda é preciso ser feito? Está conosco um sociólogo e deputado que se debruçou sobre a questão da proteção das cidades e que tem participado do debate que a sociedade trava a respeito disso. Muito bem-vindo, deputado estadual Miguel Rosseto. Um abraço grande, viu, Kátia? Estou aqui com o Tamboreiro também. Um abraço grande da gente continuar essa prosa importante, né, para o nosso estado. Com certeza. E também está aqui conosco um músico, uma liderança comunitária de Novo Hamburgo e um comunicador popular, envolvido na mesma discussão. Na enchente, quando teve sua casa submersa, ele participou de salvamentos, reuniu doações e organizou uma cozinha solidária para atendimento aos desabrigados. Muito bem-vindo, Eduardo Tamboreiro. Obrigado pelo convite aí. Satisfação para a gente estar aqui falando um pouco dessas enchentes que marcaram nossas vidas, né? Muito obrigado pelo convite. Vai lá, Centeno. Eu vou começar perguntando para o Miguel o seguinte, é uma pergunta que tem muita resposta dependendo de quem formula essa resposta, né? O que a Kátia tratou desse assunto brevemente aqui agora na apresentação. O Rio Grande do Sul está preparado para algo semelhante àquilo que ocorreu no ano passado? Centeno, a resposta é não. Mas talvez tu me pergunte assim, a pergunta que vai cobrar responsabilidade é se nós estamos nos preparando. Quer dizer, a ideia central nós estamos há um ano dessa tragédia social, econômica, produzida por uma enchente extraordinária, né, brutal, enfim, e que definitivamente traz para o nosso estado a ideia das mudanças climáticas, dos eventos extremos. E nós vimos acumulando, né? A marca é isso, o nosso estado. Esses eventos extremos, eles são cada vez mais frequentes e numa intensidade maiores. Então, a pergunta né? Passado um ano, nós estamos nos preparando com a dimensão desta tragédia, das mudanças climáticas, que ora nós convivemos, né, com enchentes, chuvas brutais, e logo depois nós convivemos com estiagem, como estamos vivendo no estado do Rio Grande do Sul, secas, e é uma instabilidade brutal, mas é uma instabilidade dentro deste ambiente, né, de eventos extremos. E nós nossas cidades, né, nossa economia, nossos bairros, nós não estamos preparados para esse tipo de situação. E o grave, na minha opinião, e nós temos várias experiências, especialmente com estiagens secas, temos uma timidez enorme em tratar do tema da reservação da água, que poderíamos estar tratando com qualidade, com responsabilidade, como reservar água, e nós temos como reservar água de forma adequada, correta, com sustentabilidade, não destruindo os reservatórios de água, mas reservar água no solo, em açudagens, etc., mas somos absolutamente tímidos.
E, por outro lado, as nossas cidades estão completamente despreparadas para as grandes enchentes, para as grandes cheias. E não estamos nos preparando. Eu vou dar 2, 3 exemplos para que a gente faça desse debate um debate O que nós não estamos fazendo? Então, eu vou dar um exemplo. Um dos temas que, durante décadas, que se acelerou foram os assoreamentos dos rios e açudes. Né? Se a gente olha mesmo Porto Alegre, nós reduzimos a largura do Rio Guaíba, nós ocupamos o Guaíba, Praia de Belas, Beira-Rio, toda esta área. Imagina que nós reduzimos a largura do Guaíba e diminuímos... Aqui no centro da cidade, né? Exatamente. Coloca isso em grande escala, em todos os rios aconteceu. As cidades ocuparam as margens dos rios, reduzimos, e nós ocupamos as calhas dos rios. Eles diminuíram, né, a sua profundidade por vários fatores. Portanto, as políticas de desassoreamento são importantes quando tecnicamente adequadas. Agora, o governo do estado anuncia 500, 700 milhões de reais do FUNRIGS para fazer isso, e para a dragagem dos canais, arroios, etc. Pois muito bem. Não há um centavo para programas de não assoreamento. Essa é a minha referência. Não assoreamento. O que é isso? Proteção de matas ciliares. O Código Florestal, nós temos que proteger as margens dos nossos rios, açudes, para evitar assoreamento. Isso é uma previsão legal. Não há nenhum centavo. Nós que defendemos um programa robusto de matas ciliares no estado inteiro, 700 milhões, envolvimento das prefeituras, comitês de bacia, ambientalistas, agricultores, produtores, um grande programa robusto do estado de proteção das matas ciliares para evitar desassoreamentos, qualidade das águas, por exemplo. Não há um centavo em relação a isso, nem um centavo em relação a isso. O que é dramático e irresponsável na nossa opinião. Matas ciliares, para as pessoas entenderem mesmo, são os cílios mesmo, tá, gente? Sim. Os cílios protegem os olhos. Por isso que chamam mata ciliar mesmo. É um sistema de proteção. O cadastro ambiental rural, que é o cadastro ambiental obrigatório, é um cadastro das propriedades rurais. Tem 650 mil propriedades rurais cadastradas no Rio Grande do Sul. Isso é obrigatório. É um cadastro ambiental, ver a regularização ambiental. Vocês acreditam que a Secretaria do Meio Ambiente é responsável por validar? Isto é autodeclaratório, que nem imposto de renda. Mas não tem nenhum cadastro validado pela Secretaria do Meio Ambiente, nenhum. O Rio Grande do Sul, não é que o Rio Grande do Sul está mal, ele é o pior estado da federação em validação e acompanhamento da situação ambiental da área rural do estado. E é um troço impressionante, porque os proprietários que fazem o cadastro dizem no cadastro que estão irregulares e pedem apoio. E a dimensão dessa irregularidade é tamanha que quando nós somamos o que está declarado, autodeclarado, como irregular, sejam em áreas de proteção permanente, arroios, riachos, nascentes, áreas de preservação legal, os 20%, Mata Atlântida, Pampa, nós temos mais de 1 milhão de hectares declarados como irregulares, autodeclarados. Como irregulares? Isso, 1 milhão de hectares, gente. É a lâmina da Lagoa dos Patos, para a gente ter uma ideia de dimensão do que nós estamos falando aqui. E não há nenhuma iniciativa da Secretaria em colaborar, em auxiliar, em reconstruir, identificar, em apoiar. Vamos adiante, a gente vai falar, eu vou parando aqui para a gente dialogar mais, os 6,5 bilhões de reais que o Lula tirou do orçamento, botou num fundo especial, é muito dinheiro, para a construção, ampliação do sistema de proteção contra cheias da região metropolitana, né? Nós temos um sistema construído na década de 70 que ajudou, não ajudou mais porque não teve manutenção com Porto Alegre, mas ajudou. Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, tem estruturas de diques feitas na década de 70. O que nós apresentamos para o presidente Lula, e ele concordou, foi ampliar o sistema, modernizar o sistema, construir um sistema de proteção contra cheias desses milhões de habitantes que estão aqui, e vinculados, né, a uma política ambiental, a uma política de ocupação territorial adequada. Pois muito bem, até hoje nós não temos uma iniciativa do Leite, que é o responsável pelas obras, para atualização desses projetos. E mais, não há nenhuma, não ocorreu, gente, nenhuma reunião com os prefeitos da região metropolitana.
nenhuma reunião com os comitês de bacia, nenhuma reunião com a sociedade, nenhuma reunião com a Assembleia Legislativa para tratar desse assunto e para o governo estadual dizer como é que está tratando isso. Como é que ele está pensando um processo de atualização, de contratação. É tão absurdo que a iniciativa do governo do estado, que é responsável pela execução desses projetos, junto com os municípios, ele diz que agora, no dia 26 de maio, ele vai abrir a primeira licitação contratando uma empresa para atualizar o sistema de contenção de Eldorado Sul, que terá mais 6 meses para fazer essa atualização de um projeto previamente elaborado pela Metroplan. Agora, vocês imaginam, o sujeito levou um ano para abrir uma licitação e contratar uma empresa que ia levar mais 6 meses para atualizar um sistema que tem dinheiro e tem projetos basicamente prontos da Metroplan. Eu fui a Canoas agora e a Esteio, e eu estou divulgando isso, as pessoas assustadas, atemorizadas, mas a boa notícia é essa, né? Tem recursos como nunca teve, tem projeto de engenharia, falta atualizar e falta o governo do estado se movimentar. Então, eu digo isso porque não há nenhum projeto inovador do ponto de vista ambiental, ousado como deveria ser feito, de preparar o Rio Grande do Sul. E um projeto construído num ambiente de participação social das prefeituras, das comunidades, da inteligência gaúcha. Todos os investimentos do FUNRIX são definidos no gabinete do governador, de forma fechada com a sua equipe, 14 bilhões. Todo o trabalho que vem ou não sendo feito no 6,5 bi é construído num ambiente quase clandestino no gabinete do governador. Isto prepara o Rio Grande do Sul? Claro que não. Você está chamando de forma aberta, participativa, a comunidade, né, as comunidades, e discutindo abertamente as escolhas, que são um desafio gigantesco para preparar o Rio Grande do Sul do ponto de vista das mudanças climáticas. Nós estamos empenhados nisso. O que chegou de recurso não é pouca coisa, 100 bilhões chegaram, 14 bilhões no FUNRIX, os 3 anos de não pagamento da dívida, e mais 6,5 bi para o sistema de proteção. São recursos que nós nunca vimos na história do Rio. Nunca vimos. Empenhados, gastos, liquidados, executados e disponibilizados para o governo do estado. Infelizmente, é uma gestão burocrática, autoritária. Esse projeto da Metroplan já estava pronto? Os 4 projetos. Esses projetos da Metroplan... O governo disse que teria que atualizá-los. Isso, né? Mas olha só, eu comecei a tratar isso em 2023. Por conta, eu nasci, me criei em São Leopoldo, lá com Novo Hamburgo, o Tamboreiro foi falar, nós vivemos com os diques. Esses projetos, começando do PAC 2012, da Dilma, eles foram contratados em 2014 no governo Tarso Genro, que a Metroplan começou a desenvolver 4 grandes projetos. Ampliação no Vale dos Sinos, desde a região de Igrejinha, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaí, Esteio e Canoas. Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, norte de Porto Alegre. Gravataí, Cachoeirinha e Canoas. E Eldorado Sul. Os 4 projetos, eles estão, os projetos básicos praticamente aprovados. 2 deles com licenciamento ambiental, iniciando estudos no Vale do Rio Caí. É verdade, o que tem que ser feito é uma atualização. Agora, gente, 1 ano para ele contratar uma atualização. Sim, já. Sem falar que destruíram a Metroplan. Sim, exatamente. O prejuízo desta escolha equivocada, né, é enorme. Eles desorganizaram a Metroplan, que é a grande instituição com qualidade técnica que organizou e que construiu esses projetos. Né? Então é um atraso provocado por essa destruição do Estado que esses caras fizeram. Nós estamos cobrando muito, eu lidero uma frente parlamentar dedicada a este assunto, sistema de proteção de enchentes, e estamos circulando a região metropolitana informando isso. Já fui a Canoas, já fui a Esteio, estou indo agora para Cachoeirinha e para Sapucaí. São Leopoldo também nós estivemos juntos. E nós vamos percorrer a região, Porto Alegre, informando o que existe. E mais é isso, gente, são 6,5 bilhões na Caixa Econômica Federal, prontos para pagar aquilo que deve ser feito. Agora, cabe ao governo do Estado trabalhar um pouco. Tamboreiro, ouvindo tudo isso, tu que viveu na pele, né, toda essa situação, ali no bairro Santo Afonso, que é divisa com São Leopoldo, que teve a questão do dique, né, como é que tu te sente? Bom, primeiro que meus pais já faziam uma luta já nessa questão dos diques ali.
final dos anos 70, início dos anos 80, ali, quando chegou o DIC na Santo Afonso, Casa de Bomba. E sempre foi um caos antes de ter o DIC. Depois, com o DIC, a gente viveu esses últimos anos. Eu digo assim, nós estamos sofrendo de 2018 ali para cá, sem manutenção das casas de bombas, por exemplo, né? Sem manutenção do DIC. Os moradores mesmo que iam lá fiscalizar, que cuidavam. Aí na enchente já de setembro de 2023 ali já nos preocupou, né? Porque a água já foi um pouco mais longe do que ela ia normalmente, né? Tinha algumas partes do nosso bairro, as vilas que a gente chama, que a água já chegava já desde muito tempo. E dessa vez, em setembro, ela já foi mais longe. A chuva de maio, ela foi até quase na BR-116 do bairro Santo Afonso, né? Na parte mais baixa, onde o nosso DIC teve um problema assim, estrutural muito forte, que ele transbordou no primeiro momento. Tem 2 quilômetros de DIC e os 2 quilômetros transbordaram. Então, foi uma coisa que nós não esperávamos, né? Tanto que na quinta-feira tinha mais de 100 pessoas da comunidade lá, em parceria, inclusive, com São Leopoldo ali, tentando fazer uma barragem de contenção com uma patrola lá que a gente conseguiu. E na sexta começou, a gente disse, vamos sair daqui de cima, porque o DIC vai transbordar, a água já batia nos pés na quinta-feira. E na sexta-feira, finalzinho da tarde, começou a encher a vila nos lugares que nunca tinha ido água. Então, escutando tudo isso que o deputado traz, o Rosseto, nos dá um alento, né, porque tem um recurso para fazer, mas ao mesmo tempo nos dá uma desesperança. Dá uma desesperança porque a gente vê hoje que a gente tem um governo do estado focado num processo eleitoreiro, pensando em 2026. Eles não estão pensando na melhoria na qualidade de vida para as populações que estão nessa vulnerabilidade, né? Porque os bairros estão devastados ainda. As pessoas não voltaram para suas casas, a grande maioria, né? Ali na Santo Afonso também. A Santo Afonso está devastada, né? E a gente está sofrendo um outro problema na Santo Afonso. Por exemplo, agora eles fizeram uma pequena obra que a gente quer saber, inclusive, como foi essa questão técnica, enfim, que eles tiraram toda a vegetação do DIC. Os 2 quilômetros não tem mais vegetação. Tiraram as árvores, tiraram a vegetação. E o DIC deu uns buracos, tá? Umas fissuras no DIC lá na Santo Afonso. Então, qualquer chuvinha que der e o rio subir, o DIC pode de novo, não vai talvez passar por cima, né? Mas ele pode romper, como rompeu, né? 40 metros entre a Santo Afonso e São Leopoldo, que inclusive foi uma luta nossa, né, para conseguir tapar aquilo ali, porque senão as pessoas até hoje não tinham voltado para casa, que não teve nenhum recurso do estado, vamos fazer a obra emergencial, vamos lá, vamos tapar, não, foi no governo ainda do PT em São Leopoldo, né? Então a gente vê que existe talvez até um lado político, né, de atender talvez o agro, atender outras coisas e não atender a população mais pobre, né? E a gente vive isso há muitos anos e hoje é um grave problema que a gente tem na nossa comunidade, porque qualquer chuvinha as pessoas já ficam com medo. Vai chover, o que vai acontecer? Que nós vamos sair, né? E aí, como a gente tem uma relação muito, muito forte, caso do hip hop, as pessoas ficam mandando mensagem para nós, né? Que vocês acham? Vai dar chuva? Como é que vai ser? Quantos milímetros? As pessoas já sabem até os milímetros da chuva, né? Coisa que as pessoas não sabiam antigamente, né? E também, nesse ponto, a gente vive muito da instituição, aí eu falo governo mesmo do estado, um racismo institucional, porque foi provado, inclusive na pesquisa da URGS, que as pessoas mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul foram as pessoas negras, né, os quilombolas, as pessoas pretas, as mulheres, mães solos, que foram atingidas pelas enchentes, né? Então, como é que resolve esse problema? Que não é só um problema de resolver o sistema de proteção, que eu acho que é muito importante, mas essas mulheres, por exemplo, perderam suas casas, né? Tem toda uma ajuda do governo federal, né? Através do Assistir, né? Tem uma política estabelecida pelo governo federal, mas eu acho que tinha que ter um engajamento maior
do governo do estado, que é o detentor desse recurso que está no caixa, né? Então essa é a nossa desesperança, mas a gente ainda acha que pode ser melhor. A gente tem pessoas que estão lutando por isso, que estão junto com a gente nas comunidades, que estão preocupadas com essa temática, né? Eu sempre falo que, felizmente a gente tem uma esquerda muito combativa ainda no Rio Grande do Sul, né? Porque quando a gente foi morar no Santo Afonso, em 84, meus pais falavam, poxa, fizemos a primeira cooperativa habitacional no Rio Grande do Sul. Foi junto com a Alvorada ali. E a gente criou a cooperativa, né? Eu era criança, mas meus pais ali ajudaram. E quem esteve lá presente foi um núcleo também do partido, foi um núcleo da esquerda, de advogados da esquerda que foram lá, fizeram estatuto, ajudaram a organizar a comunidade, ajudaram a organizar a cooperativa habitacional, que hoje tem mais de 1.000 casas lá nesse espaço. Então a gente vê que em vários momentos quem está com a gente sempre é a esquerda, né? Então é uma coisa que também eu falo muito para nossa comunidade. A gente tem que entender quem está do nosso lado, né? Se fosse diferente as coisas, talvez as obras estariam andando, talvez as pessoas estariam com mais dignidade, estariam com as suas casas próprias, estariam com, né, restabelecido seus trabalhos, né? Muita gente na enchente perdeu os empregos, né? Porque não tinha como ir, não tinha nenhuma roupa para ir trabalhar. Então os patrões não queriam saber, mandavam embora mesmo. Então tudo isso assim é um trauma que a comunidade está vivendo. Essa é a desesperança, mas ainda eu acredito que a gente possa vencer aí nesse processo. Moreira é uma grande liderança, viu? Deixa eu fazer um testemunho. O Moreira é uma grande liderança do hip hop, uma grande liderança de Novo Hamburgo, de todo o estado do Rio Grande do Sul. E o testemunho dele é muito forte, né? As pessoas que estão nos escutando, né? Santo Afonso é norte de São Leopoldo. A gente sempre pensa, a partir de Porto Alegre, o norte do estado, né? Indo para Caxias, indo para o norte, né? E São Leopoldo, norte de São Leopoldo, gente, Santo Afonso, Matias, oeste ali de Canoas, Rio dos Sinos, foi, como o Gravataí aqui no norte de Porto Alegre, foi impressionante. Sabe que a gente ainda tem, gente, 25 pessoas desaparecidas, viu? Essa é a ideia, né, de a gente ter refugiados climáticos. Por isso que a gente falava um pouquinho, né, mas qual é a agenda ambiental mesmo que o Estado tem, que a gente conhece? Qual é a iniciativa mesmo, modificadora? Se a gente pensa, mas se tudo isso aconteceu, algo de novo, reconstruir não é repetir, é pensar algo diferente, preparar as nossas cidades. E nós não enxergamos de quem deveria estar liderando positivamente isso, chamando as comunidades, as cidades, debatendo os temas abertamente, fazendo escolhas. É um silêncio e uma clandestinidade. É um atraso isso. Então nós estamos muito mal. Nós temos que reconhecer, nós temos que disputar e criar movimentos de base, movimentos sociais que pautem esse assunto. E, infelizmente, um governador que deveria estar liderando esse processo está flanando, está dedicando em tudo que é lugar, a sua pré-candidatura, mudança de partido. É um negócio impressionante isso. O governador deveria estar totalmente dedicado ao Rio Grande, à reconstrução, falando com a comunidade, escutando, liderando este futuro. Não, nós estamos aí com emergência de saúde, emergência climática, gripe aviária, os hospitais lotados, a economia com problema, e o sujeito com essa ambição fantasiosa de presidente da República, ele vai para São Paulo, vai para não sei aonde, e carece isso. A gente percebe aqui na Assembleia, né, conversando com os movimentos que a gente vai, esse vazio político que deveria estar sendo feito por um líder agregador, né? Então nós estamos insistindo nisso porque é um debate necessário, né? Nós, inclusive, estamos propondo uma autoridade metropolitana. Nós temos que inventar coisas. Nós estamos propondo uma autoridade. Eu ia te perguntar justamente isso. O que é a autoridade metropolitana? Eu sei que ela incluiria municípios, Estado e governo federal. O que seria sucintamente como funciona? O que a gente aprendeu? Que não dá, né? Não dá para o município gerenciar uma crise ambiental separado do outro. Quer dizer, nós estamos integrados na região metropolitana, somos uma grande cidade com o Rio Gravataí. Até porque os municípios também estão em crise, né? Exatamente, mas quando a gente olha, né? É o Guaíba, é o Rio Caí, é o Rio Jacuí, é o Rio Taquari, é o Rio dos Sinos, o Gravataí, é uma grande bacia hidrográfica integrada. Então nós temos que pensar uma gestão integrada, que acontece no município e, além do que, as pessoas circulam.
O sujeito mora em Canoas, trabalha em Porto Alegre, mora em Esteio, trabalha em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, estuda, médico. Isso é uma grande cidade. O que nós estamos propondo, você entende, é um consórcio. Imaginar um consórcio entre os municípios da região metropolitana, o governo do estado, porque são os municípios que definem a ocupação do território. Onde é que vão morar as pessoas, as áreas mais alagadas, as áreas de risco, os municípios têm que detêm esse poder de ocupação do município, do cuidado com os bairros e vilas. O Estado, que regula a FEPAM, as agendas ambientais, e a União, que tem um recurso, que tem que gerenciar. Então, o que nós estamos propondo de forma inovadora é uma autoridade metropolitana, que seria uma instituição desse grande consórcio em que todo mundo tem responsabilidade nisso. Não precisa criar nenhuma lei, tá? Está tudo criado, os consórcios, é fazer. O Vale dos Sinos tem uma experiência importante já de consórcios. Nós temos os comitês de bacia, que são instituições importantes. Então, nós estamos estimulando... São importantes, mas também foram... totalmente abandonados. Totalmente abandonadas. Abandonados. Tem uma cultura, né, Tamboré, bonita, dedicada. Isso que seria agenda inovadora. Né? Criar essas coisas. Outras regiões tiveram isso. Quando eu falo autoridade metropolitana, tem toda uma legislação dos consórcios pronta, Centeno. É fazer. Mas precisa fazer uma coisa aberta, transparente, uma gestão aberta, não clandestina no gabinete do governador. E qual é a receptividade junto aos municípios, junto ao Estado? Não, o Estado silencioso. Eu já apresentei a proposta, protocolando agora com o projeto de lei na Assembleia, já apresentei para a secretária do Meio Ambiente, apresentei para o secretário de Reconstrução, apresentei para o governo, apresentei para os municípios enxergam aquilo e adotam aquilo, porque sabem que é assim. Ou seja, a água vem, a bacia do Rio dos Sinos. Isso independentemente de cor partidária. Eles se integram nisso. Não, os municípios se integram, que são de diferentes partidos. Os municípios que viveram esse drama, as comunidades que viveram, sabem quem tem que participar. E essa é a ideia. Quando a gente fala em sistema de proteção contra cheias, não é um muro e casa de bomba. É um planejamento ambiental, de marco-drenagem. Os bueiros têm que estar limpos, tem que ter drenagem, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Arborização. Claro, São Leopoldo. O Parque da Imperatriz é um exemplo disso. 500 hectares dentro de São Leopoldo. Na comunidade de Cachoeirinha, tem uma grande mobilização para a preservação do Mato do Júlio. Vocês já falaram sobre isso aqui. Isso. O Mato do Júlio em Cachoeirinha é uma coisa extraordinária que tem que ser preservado. Então, pensar esta região do ponto de vista ambiental é pensar isto, é pensar drenagem, é pensar arborização, é pensar os arroios, é pensar a localização das pessoas e a proteção das pessoas, por exemplo, qualificando a defesa civil também. Então, esse grande projeto... Gente, nós estamos falando em 4 milhões de gaúchos aqui na região metropolitana. O outro grande projeto seria lá no Vale do Taquari, Rio das Antas, Lajeado, aquela região. Tudo isso nós imaginamos que deveria ser feito num amplo debate, aberto. Nada disso é feito. Por isso que a escolha do Eduardo Leite é a pior das escolhas. É uma escolha fechada, restrita, clandestina, poucos decidindo tudo. É a melhor escolha para dar tudo errado. Essa é mesmo, não tenho dúvida disso. Então essa é a nossa briga para envolver as comunidades. A gente foi Esteio agora, né, Tamboré? Foi um negócio super... Na comunidade Novo Esteio, que foi mais atingido, impressionante, quase 300 pessoas, pessoa quer ser informada, querem participar, querem essa é outra sugerir. Questão, né, Rosseto? As pessoas estão completamente perdidas, né? Perdidas. Sem informação, sem saber temerosas, o que... Com medo. Chove, a gente fica com medo aqui em Porto Alegre. Eu não conversei com nenhuma pessoa que passou pela situação que não chorava quando falava sobre isso. Ou seja, ainda existe um trauma muito grande, né? Porque nós estamos falando de energia elétrica aqui, quando dá uma chuva, a Equatorial derruba a energia elétrica. Né? Por falar nisso, eu até queria que tu comentasse isso. Uma pessoa que veio aqui observou o seguinte, tratando desse mesmo tema, que é uma coisa que a gente não percebe. Né? Eu, pelo menos, percebi só quando ela tocou no assunto. Ela diz o seguinte, vocês não sabem a dificuldade que as pessoas têm cada vez... que se prolonga uma chuva, as pessoas têm uma crise de ansiedade, uma síndrome de pânico. Por quê? Porque pensam que vão vivenciar aquilo de novo. Isso é uma coisa. Agora, essas pessoas precisariam de auxílio, apoio psicológico, e elas vão nos postinhos e não conseguem encontrar esse profissional. Sim. Isso é uma coisa que a gente não percebe. Parece que só as perdas são apenas materiais, mas tem esse tipo de
O nosso... né, de Falando sobre isso, assim, o nosso posto de saúde lá, a unidade base de saúde, ela ficou submersa. E até hoje ela não tá funcionando. Tá lá toda quebrada, cheia de barro por dentro, não tá funcionando. Daí fizeram, né, no momento ali, né, da reconstrução, fizeram umas lonas lá, né, umas barracas. E realmente, até no bairro lá, pela mobilização que se tem, foi destacado uma ou duas psicólogas para lá, mas não davam conta disso, porque realmente as pessoas ficaram com crise de ansiedade. Eu sou um que eu tenho crise de ansiedade hoje, tomo remédio para ansiedade, porque eu não tinha. E a minha ansiedade não foi por causa da enchente, por causa dos bens materiais que eu perdi na minha casa. A minha ansiedade foi das pessoas mandar mensagem dizendo que estavam morrendo afogado. Isso foi o pior. E eu estava na casa do companheiro Henrique Schneider, que é um escritor, Henrique, e meu telefone não parava, as pessoas perguntando e desesperadas. E aí a gente conseguiu um barco em algum lugar, busca fulana lá. Sabe, senhoras que nós tiramos de cima do telhado no segundo andar com 84 anos de idade, entende? Então isso aí foi despertando, foi me dando essa crise. E essa crise está em todas as pessoas, aquilo que eu falei. Começa a chover, as pessoas já começam a ficar preocupadas. Aí nossos vizinhos ali, a gente tem grupo no WhatsApp, 3 horas da manhã as pessoas estão acordadas. Saca? E tem que ir trabalhar às 6 da manhã, e estão acordados, mandando mensagem, como é que tá aí? Como é que tá a tua rua, fulano? Como é que tá a tua rua aí na Palmeiras? Como é que tá a tua rua não sei onde? E é um grupo que a gente tem que é a zona norte toda ali, né? Norte e Nordeste, que é toda a Santo Afonso e Brás. A gente, na época das enchentes, fez um grupo ali, coletivo. E a gente fica sabendo o que tá acontecendo na Brás, porque se a água sai do Arroio Gauchinho, vai em direção a Brás, mas vem para Santo Afonso. São Leopoldo, né? A Brás é São Leopoldo. E nós, Santo Afonso, que é tudo na divisa, né? O que divide esses dois municípios é o Arroio Gauchinho. Então a gente fica preocupado. Se o Arroio Gauchinho sair para fora, bom, vamos sair de casa, porque vai encher a Brás, vai encher a Santo Afonso. Então, sabe, a gente tem essa conexão e as pessoas estão sempre se conversando. Então, tem isso também, que era um projeto também, o Estado deveria pensar, sabe? Essas comunidades estão adoecidas, as pessoas estão doentes, né? Com ansiedade, com depressão, né? Por vários motivos, mas todos esses motivos de falta de trabalho, falta de casa para morar, né? Foi devido às enchentes, porque até as enchentes as pessoas estavam felizes. Porque inclusive nós falamos no grupo lá que a gente tem, no Covid-19, fiquem em casa. Nas enchentes, saiam de casa, né? Então, tipo, foi um impacto a enchente pra gente, entendeu? Porque, tipo, o Covid-19 foi dramático, a gente perdeu muita gente conhecida, né? Faltou vacina, a gente tinha um governo negacionista, foi horrível. Mas a enchente foi uma coisa que as pessoas não esperavam, né? O Covid, ele veio vindo, né? Veio tomando conta dos países, do Brasil, das comunidades. E a enchente foi uma coisa, assim, da noite pro dia. E aí, sim, entra tudo que o deputado falou, tipo, não tem sistema de proteção, sabe? Se qualquer bueiro da nossa comunidade está entupido. Aí os municípios dizem que não tem dinheiro, tá? Mas aí, uma crítica muito tranquila, assim, que a gente tem feito lá em Novo Hamburgo. No dia que os caminhões, alguns caminhões estavam limpando o bairro Santo Afonso, pós-enchente, tem a Maurício Cardoso, que é a rua mais cara de Novo Hamburgo. A prefeitura estava com 20 pessoas limpando a Maurício Cardoso, que não tinha dado enchente, que não tinha problema nenhum, entendeu? Então, direcionava, né, os trabalhadores, os funcionários públicos para um lugar mais privilegiado da cidade e deixava o outro, vamos, tipo, para limpar a cidade, o bairro, para limpar o bairro levou 2 meses, entende? Então, nós temos também isso, sabe, o olhar do gestor. E isso que a gente precisa entender, a comunidade precisa entender, qual o olhar que o gestor tem sobre a nossa comunidade, né? Porque tem o estelionato eleitoral, tem a mentira, e as pessoas caem nessa narrativa da mentira, daquele caô, né? Aquela coisa organizada pelo marketing político. E a nossa comunidade fica refém disso, e depois a gente vê esse tipo de coisa. Novo Hamburgo, por exemplo, em vez de ter um afeto a essas pessoas, a prefeitura está notificando todas as pessoas que moram perto do DIC. Já tem 50 e poucas famílias notificadas, que não tem para onde ir, que dizem que vão dar um aluguel social, e as pessoas estão doentes.
Estão doentes. Notificadas para sair. Notificadas para sair. Olha o argumento que eles estão usando. Nós precisamos fazer a obra do DIC. Só que o governo federal vai mandar o dinheiro se nós tirar as pessoas dessa localidade. Eles dizem que é o governo federal que está mandando tirar as pessoas. Sabe? A gente tem explicado. A gente fez, inclusive, uma audiência pública dizendo que não, que a obra tem toda uma topografia, tem todo um estudo técnico de engenharia, que não é assim chegar da noite pro dia e tirar as pessoas. Só que eles estão tirando. Só que daí tem lugares que tem a empresa, outras coisas que é perto do DIC que não estão notificando. Eles estão notificando as comunidades mais pobres, as pessoas que não têm a informação, o conhecimento. Então, tem isso também, o olhar do gestor, né? O olhar do gestor e também, às vezes, muito tem que bater no coração, né? Pra te entender que aquela comunidade ali também contribui, também paga seus impostos, também faz parte do município, faz parte da cidade, do estado, né? Tem direito a viver, né? Então, isso que a gente está vivendo. Sobre isso, né? Que tem que falar pro coração. A arte, ela é uma forma de se falar pro coração. E de se ressignificar a vida, né? E tu é um artista, como o Rosseto trouxe aqui, tu vem, né, do hip hop, tem o teu grupo, né, o Preconceito Zero, que tá aí há muitos anos. Como que tu coloca a tua arte nessa situação, ou ainda tá muito difícil de falar sobre isso? Né? Não, acho que tá tranquilo, a gente tem feito ações aí para principalmente levar a informação através da arte, levar o conhecimento através da arte. Já na enchente de setembro, eu já tinha feito uma música, né, falando sobre as mudanças climáticas, né, o que eu chamo até de caos climático, né, até depois puder rodar aí, se tiver, pode rodar, já faz um jabá. Aí a gente fez essa música, né, falando sobre caos climático, que eu acabei não lançando na época, porque, enfim, eu fiz uma poesia só dela ali, um vídeo, e não me preocupei muito com isso. Né? Me preocupava com o tema, assim, né, dos debates, e a gente via que avançava, né? E muito me preocupou pela seca, pelas as queimadas, né? E não imaginava que a minha casa, por exemplo, ia ser uma afetada pelas enchentes, né? E a minha comunidade ali, né? A gente fez essa música. A gente faz uma marcha do hip hop aqui em Porto Alegre. Esse ano, o ano passado, a gente fez a marcha, e o tema da marcha foi reconstrução, né? E contra a escala 6x1. Essa marcha a gente fez um documentário. O documentário vai ser muito, muito legal, muito impressionante, porque a gente fala de uma Avenida Mauá coberta por água. Começa assim o documentário, coberto, vou dar uns spoilers, senão depois o Gantz vai brigar comigo. Coberta por água, e depois a marcha passando com mais de 800 jovens. Na sua grande maioria, esses jovens foram atingidos pelas enchentes. Era de Pelotas que veio, era São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, foram atingidos pela enchente. A gente fez um documentário sobre isso, com depoimento das pessoas do hip hop, né, com depoimento de artistas nacionais, né, tem um depoimento muito legal do Djonga, né, que o Djonga até agora cantou lá na atividade do MST. Tem um depoimento muito legal do Djonga, que ele fala que ele estava vindo fazer um show em Porto Alegre, e ele achava que, falaram pra ele, tá inundando Porto Alegre. Mas deve ser uma enchente. O cara lá de Minas pensou, uma enchente, né? E ele disse, não, quando ele começou a olhar na televisão, o troço era gigantesco, né? Então ele fala isso no documentário. Então a gente tem feito essa, vamos dizer assim, através da arte, tentar conscientizar as pessoas, né? Mostrar para as pessoas que sem informação a gente é refém. Sem conhecimento a gente é refém. Né? Então a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que buscar a informação, e a arte e a cultura são grandes elementos, grandes ferramentas para a gente fazer isso. Né? Tamboreira desses caras que botou a poesia, a música na cesta básica, viu? A gente fez isso. Muita gente a gente fez isso. Nos abrigos, né? Nessa estrutura genial de solidariedade também, né, Tamboreira? Isso. Foi um negócio emocionante, enfim, todos nós visitamos, apoiamos, cada um do seu jeito, expressamos a nossa solidariedade gigantesca a esse nosso povo, e o nosso povo expressou, mas vários dos abrigos, estava me lembrando agora ali esqueci agora, em Porto Alegre, ali na Centro Vida. Centro Vida. Foi muito grande ali,
E foi muito bonito, toda a comunidade hip hop. O museu fez um baita trabalho também. E aí as pessoas cobravam, pô, você tem que ter aqui bota na cesta básica a poesia, o hip hop, a música. E o tamboreiro desses caras que ajudou sempre com a solidariedade, o talento. Teve muitas pessoas do hip hop que fizeram ações culturais para falar sobre isso, né? Na Matias, por exemplo, tem o Branco RP3, né? Até viralizou o vídeo dele, que ele sai de barco da casa dele e ele começa a cantar um rap, né? Eu não vou sair daqui, eu sou sapo, não sei o que. Ele começa a falar uma parada assim, viralizou o vídeo dele, né? Mas ele conscientizou o pessoal, sabe? Olha, a gente precisa ter mais cuidado, a gente precisa cobrar, a gente precisa ir atrás das autoridades e tal, né? Isso é um pouco que a gente fez e todo esse trabalho, né, que era aquela coisa assim, na enchente. Primeiro vamos ter responsabilidade de tirar as pessoas das casas. Então a gente começou a tirar. Primeiro, às 5 da manhã, eu comecei a avisar as pessoas para sair. A enchente chegou só 2 horas da manhã. Então as pessoas não botaram muita fé que ia vir uma enchente mesmo, né? Então, o tamboreiro tá louco aí, tocando pedra nas casas, chamando nós. Mas a enchente veio. E aí agora a responsabilidade de tirar as pessoas das casas. Beleza, Santo Afonso, conseguimos tirar todo mundo, assim, né? Não era só nós, vários voluntários, né? Tiraram as pessoas. Depois o segundo passo, o que era? A enchente bombou, as pessoas sem ter para onde ir, sem ter o que comer, criam uma cozinha solidária. Aí o Sindicato das Sapateiras e Sapateiros, através de uma ação solidária, criaram uma cozinha solidária, que várias pessoas ajudaram, o deputado, enfim, várias pessoas. E aí começamos a distribuir marmita, nós íamos até os pontos que dava para chegar, né, de carro, assim, de a pé, que dava para chegar. Depois o terceiro problema foi o quê? O terceiro problema foi o seguinte, os gatos e cachorros ficaram nos telhados. E aí nós pegamos barco e começamos a levar comida para os gatos e os cachorros. Leva comida para um, leva comida para outro, sobe num telhado. E os cachorros corriam para os fundos, né? Os gatos também não chegavam perto. Daí nós, temos que criar uma estratégia, então. Aí fizemos uns saquinhos, né? De ração. Chegava, estourava o saquinho em cima das casas e espalhava a ração no telhado. Aí os cachorros comiam. E os gatos também. Assim foi. Aí depois que a água baixou, começou nós na nossa casa fazer uma cozinha comunitária, distribuir roupa, sabe? Tudo que a gente conseguia receber, a gente teve muita parceria com os Correios, muita parceria com o Museu do Hip Hop, muita parceria com várias entidades, assim, que mais progressista, vamos dizer assim, que tinha esse olhar de, lá a galera tá precisando, sabe? Então chegou, né? Tanto que o próprio Hip Hop, por exemplo, nós construímos uma rede nacional, assim, né? Tipo, o Mano Brown doou 2 carretas, os Gêmeos doou 2 carretas, o BK, que é um cara jovem agora do hip hop, ele fez um show no Circo Voador, doou 120 mil reais pra gente distribuir pra pós-enchente, pra as comunidades do hip hop. O cara perdeu tudo lá, que nem nós tínhamos um estúdio. A gente perdeu todo o estúdio. Nós tínhamos 2 estúdios, na verdade, na Campina. Que a gente fazia aula de música. Em São Leopoldo. Um que nós fazia aula de música, tinha violão, tinha baixo, tinha teclado, tinha bateria, sabe? Perdemos, e era bem na entrada, bem passando na BR, tu enxergava a casa que nós tínhamos. E o outro era mais pra dentro, que daí nós tínhamos um estúdio mesmo de gravar música e tal, né? Então a gente perdeu tudo. Então o museu fez algumas ações pra gente... O Museu do Hip Hop. Do Hip Hop, pra gente ir se reconstruindo, né? Então teve várias ações que o Hip Hop fez, outras entidades que foram muito importantes naquele momento. Mas ainda eu acho que quem tem que fazer é o Estado brasileiro. Né? Quem tem que fazer é o Estado do Rio Grande do Sul. Né? A sociedade civil é um braço, né, organizado. Mas o Estado do Rio Grande do Sul que tem que ter responsabilidade nessa reconstrução. Tem um minutinho só? Eu acho assim, esse é um tema definitivo para nós. Nós temos que... A agenda de como devemos nos preparar para este novo cenário. Ponto. E tem 2 coisas, na minha opinião, tamboreiro e gente, que foram centrais e que é um aprendizado extraordinário. E que permitiram que o Rio Grande do Sul, diferente do que alguns falavam, Katrina, 10 anos, 5 anos, nós nos reerguemos, reconstruímos, recuperamos o que tínhamos em 1 ano, de forma extraordinária e singular no mundo. É uma referência hoje, 2 grandes forças. A primeira é a solidariedade do nosso povo, impressionante.
tudo isso que o Tamborero falava, nós vimos Brasil inteiro. O nosso povo é o Brasil. Exatamente. Brasil. O povo gaúcho, o povo brasileiro. Um negócio impressionante. Internacional também, né? Então essa ideia... Mas eu quero registrar essa ideia do povo gaúcho, que se dedicou, que é impressionante. A gente podia ficar falando aqui, né? Porque é tudo que a gente viu, todos nós vimos isso e compartilhamos. E o segundo, é verdade, é o governo federal. O que o presidente Lula fez aqui, não só porque veio 5 vezes, 6 bilhões, nós estamos falando de 600 mil famílias que receberam auxílio. Isso é um caso, é uma forma nova, viu, gente, de como tratar essa situação. Colocar uma autoridade do governo federal numa área de crise, como foi aqui, o Ministério de recuperação, de emergência, de reconstrução, um ministério dedicado, linha direta com o presidente da República, o presidente da República falando todos os dias com prefeitos, com governo, com instituições, o BNDES veio para cá. Isto é uma metodologia de tratar uma crise que nós não tínhamos e que virou uma referência nacional e internacional. Bota a instituição no local da crise, coordena as ações, relação direta para ir resolvendo coisas como nós fizemos, bota recursos. O Rio Grande do Sul termina 2024 melhor que 2023. Nós crescemos mais que o Brasil. Nós reduzimos o nível de emprego. Apoiar as economias. Nunca isso tinha sido feito, gente. Via de regra nessas crises, arruma a estrada, limpa a cidade, constrói a ponte e a economia. Quase 70 mil empresas foram apoiadas. Isso são as coisas que nós aprendemos juntos aqui e tem que preservar. Qual é o desafio? Que eu acho que é uma lacuna, enfim, que eu fiz essa referência, que nós temos trabalhado muito, né? É pensar como se dá a reconstrução futura. Nós não estamos nos preparando. Não estamos. Há uma inteligência extraordinária no nosso estado, universidades, o que as pessoas aprenderam. E tu vê isso tudo silenciado. O seminário aqui, uma atividade ali, um encontro aqui, mas tu não vê uma força construtora de conhecimento, de energia para pensar o futuro. Eu acho que essa é uma agenda definitiva. Não tem como pensar o Rio Grande do Sul sem pensar isso e sem pensar assim a nossa economia, a nossa agropecuária, as nossas cidades, as nossas comunidades, né? A agenda ambiental é um atraso. O Leite continua com uma agenda ambiental destruidora do meio ambiente. É um negócio impressionante. E nós nem falamos dos 480 artigos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje, termino aqui a minha participação, o Rio Grande do Sul hoje é uma vergonha nacional. É o estado que tem maior número de leis aprovadas na Assembleia pelo governador, que são caracterizadas como inconstitucionais no STF. Quer dizer, é um negócio impressionante. Quer dizer, recentemente, autolicenciamento para grandes riscos ambientais, destruição de mata das nascentes, de áreas de proteção permanente. Mas, pelo amor de Deus, isso aqui já foi vanguarda na década de 70. Nós criamos o que tem de melhor legislação ambiental. Eles destroem a Fundação Zoobotânica, destroem a legislação ambiental. Para quê? O que isto serviu para proteger o nosso povo nesse momento? Para nada. Então eu preciso parar essa agenda de destruição, reconhecer o tamanho do desafio e movimentar esse Estado de uma forma aberta. Tem muita gente boa, tem muita gente preparada para construir experiência. Então, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente, mobilizar a sociedade gaúcha, mobilizar a inteligência que tem no país, no mundo, mas uma construção coletiva, né, gente? No nosso estado, de pensando o futuro a partir de tudo isso que a gente aprendeu aqui juntos, de forma dolorosa, né, gente? Pô, né, muito. Dolorosa com o nosso povo. Foi não queremos que dor. isso repita. Preciso proteger nosso povo, as nossas cidades, a nossa região. Quero agradecer muito a participação, deputado estadual Miguel Rossetto, nosso querido amigo Eduardo Tamborero. Mas fiquem aí que estamos mais um pouquinho aqui de programa. Tem mais um round. Também quero aproveitar para convidar você a apoiar o nosso jornalismo, apoiar a comunicação popular. Esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder.
Estamos chegando ao nosso quadro mais animado, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast, deixar seu comentário, seu feedback. Também vou lembrar que aqui no Sindicato dos Bancários fica o Cine Bancários, um dos últimos cinemas de calçada de Porto Alegre, bancado totalmente pelo sindicato. E estreou no dia 22 o longa-metragem Ritas, que celebra a vida e obra da Rita Lee. A produção traz a última e inédita entrevista da artista e registros feitos pela própria, junto a um vasto material de acervo narrado por Rita. Também, na terça-feira, dia 27, às 19 horas, vai ter o lançamento de um documentário produzido pelos sindicatos bancários, Marcas d'Águas. Vai ter o lançamento no cinema e depois vai estar disponível no YouTube. Então, confira lá. E vamos lá para a nossa figuraça da semana. Programação boa, hein? Ótimo. É ótima a programação do cinema, sempre muita coisa legal. Figuraça da semana. Bom, o meu figuraço na semana é curioso isso, porque eu não vi nenhuma referência na imprensa brasileira sobre esse assunto. Só no Brasil casualmente, de fato. No Brasil de fato tinha? Tinha. Opa! Tenho que ler mais do Brasil de fato, então. Eu descobri na página 12 isso, eu dei conta disso. É um centenário de alguém muito importante, especialmente para o movimento negro. Então o meu figuraça da semana disse o seguinte, abre aspas: se não estás atento quanto aos meios de comunicação, eles te farão amar o opressor e odiar o oprimido. Fecha aspas. Nessa semana, no dia 19 de maio, completaram-se 100 anos do nascimento do revolucionário Malcolm X, ou Malcolm X. Malcolm X. Né? Uma das figuras centrais do movimento de luta pelos direitos civis e pelos direitos humanos nos Estados Unidos e no mundo. Então o Brasil de fato foi, digamos, leva essa láurea, então, de ter lembrado essa coisa extremamente importante. Esse é o meu voto. Eu não sei se Miguel, Tamboreiro, teriam outra indicação. O meu é Mujica. É que o Mujica já foi na semana passada. O Mujica foi glorificado aqui na semana passada. O meu é o povo. Mais ainda. O meu é o povo. O povo. Eu vou votar contigo hoje. Mas eu vou votar com a mão. Mas eu quero trazer uma outra referência aqui que eu acho que é importante, que é o nosso grande Olívio Dutra, que recebeu a medalha do mérito legislativo essa semana também, né? Uma indicação da deputada federal Maria do Rosário, muito bonito, junto com o Pepe Vargas, né? Lindo. Mas a minha referência, óbvio, que é o Olívio, o Malcolm X, enfim, mas o Mujica, obviamente, eu faço porque foi uma dor profunda de um sujeito extraordinário que a gente perde a convivência, fica a memória, óbvio, mas perder o Francisco e perder o Mujica é um sintoma de doloroso, né, para todos nós, e esses personagens necessários pela liderança política, espiritual, enfim, quer dizer, homens profundamente humanistas, né? Então, que, aliás, o Mujica estaria completando 90 anos no dia 20, né? No dia 20. Grande Mujica, grande Malcolm X, grandes personagens. Bora. Gente, então o nosso figuraça dessa semana é o Malcolm X. Quero aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar o Brasil de Fato. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Lembrando também que se tem um recado pra gente, uma sugestão de pauta, pode enviar pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, nos vemos semana que vem. Lágrimas caem do céu. Onde a bola rola, poluição não choca, a mãe terra chora, o caos climático aflora, aquecimento global, o clima está em colapso.
Florestas desmatadas, é forte o impacto. Realidade dura, sair de casa em dia de chuva. Na cidade as águas correm como correntes calamitantes. Afetam nossa gente, enchentes devastadoras. Cidade sob luto, descaso não pode ser normal. Racismo ambiental é um absurdo. No gramado, sonhos se entrelaçam, é crucial. Enquanto as emergências climáticas tornam-se um ritual. O futebol nos une, mas o clima é global. Lutamos por um planeta saudável, este é o sinal. Mãe Terra chora, o céu desabou. A natureza grita, a dor se espalhou. Não há mais tempo, é hora de agir. Preservar para o mundo existir. Inundações, enchentes, desmatamentos, queimadas, caos climático. A situação é drástica. Não existe planeta B, nem pra mim, nem pra você. Destruição através da caneta, treta, negócios, natureza sem sócios. Explorada no extremo, é grave o que vivemos. Uma partida sem treino, não tem vitória. Preservação não é promissória. Joga a bola pras futuras gerações, correr no campo, beber na fonte, sem cometer exceções. Mãe Terra chora, o céu desabou. A natureza grita, a dor se espalhou. Não há mais tempo, é hora de agir. Preservar para o mundo existir. Inundações, enchentes, desmatamentos, queimadas, caos climático. A situação é drástica. Inundações, enchentes, desmatamentos, queimadas, caos climático. A situação é drástica. Mãe Terra chora, o céu desabou. A natureza grita, a dor se espalhou. Não há mais tempo, é hora de agir. Preservar para o mundo existir. Inundações, enchentes, desmatamentos, queimadas, caos climático. A situação é drástica. Povo das florestas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, povos originários das ilhas, das ocupações, das periferias, das favelas, do campo, da cidade. Somos uma família global. Unirmos esforços para proteger e preservar nossa casa comum, a natureza. A natureza. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.